Pai Santo e bendito, nós te louvamos nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma manhã. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado pela noite de sono que tivemos. Porque temos a certeza que a Tua palavra se cumpriu mais uma vez. Tua palavra diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Nós não temos dimensão, mas temos a certeza, segundo a Tua palavra e a convicção nela, de que mais uma vez o Senhor nos abençoou. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Teus filhos que aqui estão, aqueles que estão acompanhando esse culto e participando desse culto, no seu lar, seja de onde estiver. Onde tiver um celular, uma televisão conectada aqui, Pai, que essas vidas também sejam alcançadas e abençoadas pelo Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Traz sobre nós, ó Deus, não só o conhecimento, mas que através do conhecimento, a transformação que precisamos, ela se manifeste na nossa vida. Nos ensina, Senhor, precisamos aprender de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Amém, querido? Pode sentar-se. Nós vamos dizimar e ofertar. Nesse momento, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você tem a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do tesouro. Amém, queridos? Enquanto isso, você vai abrindo aí a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, a partir do capítulo 1, a partir do verso de número 1. A gente vai trabalhar um pouquinho no capítulo 1 e o 2, e o último será no capítulo 3. As crianças estão saindo. Amém, irmãos? Acharam aí? Fácil, né? 1 Pedro, logo depois 2 Pedro. A gente vai falar hoje aqui, é claro que talvez a gente acabe tocando em alguns temas fora dessa temática, né? Que é o cristão e o seu crescimento espiritual. Amém? Amém, irmãos? Estão aqui? E é uma responsabilidade de cada um de nós, o nosso crescimento espiritual. Antes da gente começar a ler os versículos aqui, eu queria pensar um pouquinho com você com relação ao nosso crescimento espiritual e a responsabilidade que cada um de nós temos, e com essas responsabilidades a gente acaba tendo também os desafios para essa vida de crescimento espiritual. Amém? E quando a gente fala de crescimento espiritual, não é algo que está pronto na nossa vida e que você nunca mais vai precisar buscar o Senhor.
Crescimento espiritual é algo que constantemente você precisa buscar. E o crescimento espiritual, ele está relacionado também ao que você busca com relação à palavra, com relação à dedicação de tempo em oração, o que você faz de dedicação em relação ao jejum, tudo isso te aproxima mais de Deus. E a gente sabe que quanto mais perto de Deus a gente fica, mais fácil a gente tem de se relacionar. Sim ou não? Quanto maior a distância você mantém de Deus, mais insensível você se torna, às vezes, ao ambiente. Por que no Velho Testamento, onde o véu ainda não havia sido rasgado de alto a baixo, né, como a palavra diz, a partir da vinda de Cristo, havia uma necessidade muito latente das pessoas terem uma dedicação e uma devoção, principalmente aqueles que exerciam o sacerdócio. Por quê? Porque entrar de qualquer maneira na presença de Deus, naquela ocasião, representava também um risco de quê? Oi? Risco de morte. E entrar na presença de Deus hoje, para a gente, não representa um risco de morte física, mas continua representando um risco de morte espiritual. A gente pensa, às vezes, só naquele formato de acesso a Deus, em que as pessoas, quando entravam de qualquer maneira ou de qualquer forma, elas morriam por estar dessa forma. Mas hoje é diferente. Às vezes a gente não vai morrer fisicamente, mas morre espiritualmente. E essa morte espiritual, ela está todo dia batendo a nossa porta. E essa morte espiritual, ela não vem só através do pecado, porque se ela viesse só através do pecado, seria fácil. Por quê? Você pecou, o que você faz quando peca? Se arrepende, pede perdão a Deus e você tem de novo a reconciliação. Agora, se fosse só isso, seria fácil, mas não é. Porque essa morte espiritual, ela traz consigo o que a palavra diz que aconteceria no final dos tempos. O esfriamento, o amor esfriando. E esse amor, quando a gente pensa... Isso aí. Quando a gente pensa nesse amor, a gente acha que é o amor ao Senhor, não, é o amor a tudo. As pessoas perdem o amor a Deus, mas em consequência da perda desse amor, muitos perdem o amor até pela própria vida. E isso faz parte do que o mundo vai sofrer. E a cada dia mais isso vai apertar. Eu ouvi o Cláudio Duarte falar algo que eu prestei bastante atenção na frase que ele falou acerca da igreja. Ele disse o seguinte: eu não sei se eu vou fazer uma igreja maior do que a que a gente tem hoje. Sabe por que ele disse isso? Ele disse o seguinte: eu não sei se a gente vai precisar mais de templo grande, porque vai chegar um momento que o amor de muitos vai se esfriar, inclusive para isso, para continuar a permanecer e continuar na pegada de buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Então, a cada dia isso vai se perdendo. E com relação à nossa vida espiritual, é uma responsabilidade de cada um de nós. Ah, mas o pastor, ele tem uma responsabilidade sobre a igreja. Ele tem uma responsabilidade de mostrar o caminho. O que o pastor fazia com o rebanho de ovelhas? Por que a Bíblia ela trata como pastor aquele que vai liderar um rebanho? Porque o rebanho, ele ouvia a voz do pastor, e esse rebanho, ele sabia que o pastor iria conduzir ela até os pastos. E quando a gente pensa em Israel, aí eu vou até lembrar de
de uma vez que o Igor veio ministrar aqui na igreja, e ele mostrou, às vezes, onde é que as ovelhas pastam. E eu pude ver isso, como é que eu posso dizer? Eu pude ver isso lá em Israel. Vendo os rebanhos, às vezes, pastarem, você olhar e você pensar, peraí, estão comendo o que ali naquele lugar? Areia, pedra? Não, mas a gente não vê. Mas o orvalho que cai sobre as pedras, ele vai escorrendo na madrugada e ele umedece o solo, e ali, em meio às pedras, nascem gramas ali, vegetações, e a ovelha pasta ali. Quando você olha de longe, você não consegue ver. Então o pastor está conduzindo as ovelhas a esse pasto. Mas a responsabilidade é que as ovelhas sigam a voz do pastor, do Jorge, não, do sumo pastor, que sabe o que é melhor para qualquer ovelha e para qualquer rebanho. Amém, irmãos? Então pense nisso. O cristão e o seu crescimento espiritual. Quem tem responsabilidade por crescer espiritualmente é você. A gente vai observar, às vezes, a dificuldade que a gente tem, muito maior, às vezes, num culto. Para mim, os cultos melhores são os de domingo de manhã e de quarta-feira. Por quê? Porque eu sei que pessoas que vêm nesses cultos são pessoas que venceram o sono, que venceram o cansaço, que venceram, às vezes, um dia de trabalho e se dedicaram para estar ali. É diferente. Você vê muito mais. Se eu olhar agora, todo mundo está com a atenção totalmente voltada para cá. Se você vier aqui, subir aqui para ministrar, num domingo à noite, você vai ver muita gente dispersa, gente conversando, gente mexendo no telefone. Então, Deus, um dia, vai ser necessário que essa igreja, que hoje se apresenta diante do Senhor, se apresente de uma forma diferente. E talvez essa peneira um dia ela vai passar, entendeu? E aí a responsabilidade terá sido sua, acerca do seu crescimento espiritual. Amém? Amém, irmãos? Como diz lá em Efésios, capítulo 6, é só uma introdução aqui, para a gente começar a entrar aqui no capítulo 1 e 2 de 2 Pedro. Efésios 6,10 fala de uma armadura. Revestivos de toda a armadura de Deus. Ele fala de toda. Ele não fala de parte da armadura. Revestivos de toda a armadura de Deus, para vos livrar das astutas ciladas do diabo. Então ele está colocando o diabo como alguém astuto. Alguém que é astuto é alguém que sabe como pelejar contra mim e contra você. E às vezes, em alguns momentos, a gente também colabora para que essa astúcia se manifeste e roube a gente em algum momento na nossa caminhada. E aí ele vai falar para a gente se revestir dessa armadura. E a primeira parte dessa armadura qual é? Qual é a primeira parte? Oi? Fala comigo. Qual é a primeira parte? Vocês não lembram? Pô, irmão, você não lê Bíblia, não? Capacete, irmãos. Revestivos de toda a armadura de Deus. Vamos, coloca aí para gente, por favor. Dá para colocar aí? Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, olha só, segura aí, não tira não, vou continuar. A gente pensa no inferno lotado de demônio, né? Às vezes nossa mente pensa no inferno, talvez a gente pense no inferno lotado de demônio, o diabo, chefe da galera e a galera toda, que caiu lá 1/3. Mas não está. Está aqui, à nossa volta. Está todo dia ao nosso derredor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Então, ele está falando de uma responsabilidade que é nossa. Não é responsabilidade da igreja. Não é responsabilidade de um líder. Poxa, mas a gente não tem líder? É claro que tem. E os líderes vão aconselhar, vão direcionar, vão te dar uma palavra, de repente vão trazer você de volta para a direção que Deus quer que você esteja e que você caminhe. Porém, nenhum líder vai conseguir se responsabilizar por aquilo que está sobre a sua responsabilidade. A vida espiritual de cada um aqui diz respeito a você. É você que tem que cuidar dela. É você que tem que guardar isso que Deus te deu de tão especial. Não é um líder, não é ninguém. Se você olhar na cultura do povo judeu, aqui no Ocidente a gente fala que uma criança, essa criança aqui não tem ainda conhecimento, ela não tem ainda... Oi? O que você falou? Maturidade, isso, essa é a palavra perfeita. Não tem maturidade. Na cultura do povo judeu, a menina com 12 anos, ela passa por um processo chamado Bar Mitzvah. O que é isso? É a iniciação dela na vida de maturidade espiritual. Com 12 anos, ela já vai passar a responder pela sua vida espiritual. Vocês já pararam para pensar nisso? É uma cerimônia muito bonita que o judeu até hoje faz, que a menina inicia na vida espiritual e na maturidade espiritual, respondendo pelos seus atos espiritualmente aos 12 anos, e o menino aos 13. Então, olha que diferença da gente para eles. E aqui, às vezes, o Galalau está com 20 anos e a mamãe está, não, meu neném. 18 anos, seja homem ou mulher, no povo judeu, em Israel, é obrigatório servir o exército. Por isso que o exército de Israel, ele é poderoso em batalha. Quantos são os soldados do exército de Israel? Sabe quantos são? É a população de Israel, pouco mais de 8 milhões. Por quê? Você entra na casa de uma mulher lá em Israel, aí você entra lá, ela com aquela roupa, burca, né? Essa mulher aqui é indefesa. Cuidado. Sabe atirar, aprende luta corporal. Então você entra lá achando que vai arrumar alguma coisa, você pode tomar uma coça. Então olha a diferença de cultura. Nisso a gente está atrás deles. Por quê? Porque aqui a gente paparica e a gente mima. Tem filho aí com 30 anos de idade que está paparicado pela mãe, pelo pai. Não, meu filhinho. A minha mãe, eu acho que tem sangue de judia. Porque quando a Regiane
A Regiane me botou para fora de casa, né? Isso é tempo antes de, sabe, AC e DC. Isso é antes de Cristo. Tá? E eu bati na casa da minha mãe. Claro, mamãe me deu uma toalha para tomar banho. Ó, toma banho, vai dormir e amanhã você caça teu rumo. E talvez isso seja o que fez a diferença na minha vida. Porque talvez se eu tivesse a comodidade e o conforto, o colo da mamãe, a comidinha da mamãe, aí tive que ficar dormindo no carro uns dias, né? Até conseguir arrumar a minha vida e 3 meses depois ver que a minha família era o que eu tinha de mais precioso na minha vida. Mas isso passou por uma atitude de alguém que não deu o paparico que às vezes muitos têm. Casou, foi fazer a tua família, não tem que voltar mais para a casa da mamãe e do papai. Acabou. Se tu separar, caça o teu rumo. E eu aprendi, o Mateus vai viver isso também. O dia que casar, vazou, não tem mais volta. Amém? Tem que ser assim. Por quê? Porque talvez seja a necessidade que a gente tenha para refletir em coisas primordiais da vida. E aí a gente fica vendo que tem gente na igreja que está com 30 anos de igreja e ainda não cuida da sua vida espiritual. É eterno dependente de pessoas. Um dia alguém falou para mim, pastor, agora meu chão saiu debaixo do meu pé porque perdeu uma pessoa. E aí falou para mim, não, porque ela era meu porto seguro. Eu falei, aí que está o teu maior problema. Por quê? Porque essa pessoa só ficou firme até quando você viu ela ficar, porque o porto seguro dela não era você. O porto seguro dela era Jesus. Então você tem que passar a fazer da sua vida o teu porto seguro Jesus. Ele é a âncora da nossa alma. Amém, irmãos? O que é a âncora da alma? Quando a Bíblia fala de âncora da alma, o que a âncora faz com o barco? Aquele barco lá que bateu na ponte Rio-Niterói, quem viu essa situação aí? Né? Deu uma pancada na ponte Rio-Niterói lá, o cara filmando, você vê que o cara balança a filmagem que o cara está fazendo passando de carro. Mas o que se perdeu naquele navio para ele colidir com a ponte? Por tanto tempo a âncora está ali, porque às vezes ela se prende num lugar firme, mas se ela soltar, você tem que lançar ela de novo para ela poder se firmar. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor é a âncora da nossa alma. É o que nos mantém firme, é o que nos mantém seguro no mesmo lugar, é o que nos faz não oscilar em meio às situações da vida. Amém? Então, depois de haver feito tudo, ficais firmes. E o próximo? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, não é o capacete que é o primeiro, irmãos, eu errei. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? Está falando de uma verdade. É a sua verdade? Não. É uma verdade. Que verdade é essa? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então está falando de Cristo como uma verdade. Olha, você precisa cingir os seus lombos com a verdade. Depois, vestindo a couraça da justiça. A couraça protege o quê? O cinto protege... O que o cinto protege? Se você tem uma calça larga e não tem cinto, o que acontece? A calça cai e apresenta o quê? A sua nudez. Então Jesus, a partir da verdade, ele faz a gente permanecer nesse lugar de preservação da nossa vida espiritual. Vocês estão entendendo isso? Amém, irmãos? E aí depois ele fala
de uma couraça. O que a couraça protege? Protege onde? E o que está aqui? No peito. Qual é o órgão que está aqui? Coração. A Bíblia fala em 2 momentos. Fala do coração como coração mesmo, mas em alguns outros textos está se referindo a um lugar de sede de sentimentos, onde você fica triste, onde você fica alegre, onde você sente tristeza, onde você sente saudade, onde você encontra quem você estava com saudade, você tem aquele momento de prazer por estar vendo a pessoa que você há tanto tempo não via. Então, a couraça vai proteger a sede de sentimentos. E a Bíblia, ela traz a gente uma responsabilidade de guardar esse lugar. Porque a Bíblia diz assim: se tem uma coisa que vocês precisam guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, olha a importância da couraça. Olha a importância desse lugar que precisa ser guardado na nossa vida. E depois ele vai falar: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aí ele fala de um momento em que você está estabilizado, em que você está bem e que você não pode se acomodar, porque você precisa ser um anunciador do evangelho da paz. Essa responsabilidade não acabou em João Batista. João Batista, ele preparou o caminho para a vinda do Senhor. Agora nós preparamos o caminho para... foi todo mundo embora. Ele preparou o caminho para a vinda. Nós preparamos o caminho para volta, para ele voltar. É a igreja que vai anunciar, é a igreja que vai pregar, é a igreja que vai alcançar a vida das pessoas, que vai alcançar as almas. A gente não pode estar... Pastor Marcos Silvestre tem uma frase muito legal, dos S's: salvo, sentado e satisfeito. O cristão não pode ser isso, ser alguém que, não, agora eu estou tranquilo aqui na minha e nada mais me abala. Não é assim. A igreja precisa ser a resposta. O que a criação anseia? Pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, calçar essa sandália, calçar os pés nessa preparação do evangelho da paz, é uma responsabilidade nossa. E aí depois ele fala de tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como é que você apaga os dardos inflamados? Com o escudo da fé. E o escudo não é... A fé não pode ser algo parado, irmãos. A fé parada, olha só, Tiago, ele vai falar até de um questionamento acerca de perda ou não de salvação. E eu não quero entrar nesse ponto aqui. Mas ele vai falar que se você tem fé sem obras, a sua fé, ela é morta. Por que a fé sem obras é morta? Porque as obras é o que faz a fé que existe dentro de mim se movimentar. Então, quando você está parado e não faz nada, você pode fazer com que a fé seja estática. E a fé estática e parada, um dia você perde ela, um dia ela diminui. Por isso que a fé, ela vai ser como um escudo. O escudo, ele era uma indumentária da armadura de proteção, mas ele não fica parado como a couraça. Fica parado? Não. Já viu filme de guerra, né? Aqueles filmes de guerra medieval lá? Daqui a pouco vem o ataque dos flecheiros. Aí o que eles faziam? Eles faziam um bloco de proteção com escudo. Ó,
Não, o escudo tem que sair daqui agora, ele vai ter que se movimentar. Para quê? Para impedir que as flechas alcançassem aqueles que estavam ali guerreando. Então, isso é o cuidado com a nossa vida espiritual. É você que precisa cuidar. Fui para uma guerra, agora voltei da guerra. Você já imaginou? Todas as vezes que os guerreiros eles iam para a guerra, eles voltavam, e quando eles voltavam da guerra, era uma responsabilidade deles inspecionar todo o seu equipamento. Por quê? Porque se tivesse ali uma falha, seja na couraça, seja no escudo, eles precisavam levar para o ferreiro. Para quê? Para que o ferreiro fizesse o reparo daquilo ali. Porque aquele buraco, aquela brecha, significa o quê? Uma vulnerabilidade. Significa um lugar em que você pode ser atacado e você pode perder a sua vida por conta de uma falha nisso. E aí eu te pergunto, é responsabilidade de quem? Cuidar da vida espiritual. Responsabilidade de cada um de nós. Amém, irmãos? Lá na paraquedista, tem uma função lá muito legal, que é dobrar a paraquedas. Só que o cara que dobra o paraquedas, quando ele termina o curso de dobrar o paraquedas, pô, terminei, tô fera, tô dobrando paraquedas, que é uma maravilha. Aí, sei lá, o coronel, o sargento, o tenente, fala para ele, beleza, muito legal, tu tá fera mesmo? Tô. Já está aprovado no curso? Tô. Beleza, então dobra esse. Dobrei. E agora? Está aqui, dobradinho. Beleza, vamos para o avião. Você vai saltar com esse paraquedas. Por quê? Porque o que ele faz, ele se responsabiliza pelo salto de muitos. Então, o primeiro salto é o dele. Quando ele é aprovado, quando ele está apto para dobrar paraquedas, ele vai saltar com aquele paraquedas, para ver se realmente ele tá apto. E talvez isso seja um momento que ele também vai refletir. Sabe em quê? Na hora que ele estiver pulando do avião e descendo com paraquedas, sejam alguns segundos de reflexão. Caramba, se eu não dobrar, meu amigo se esborracha. Se eu não dobrar, alguém perde a vida a partir da minha irresponsabilidade ou da minha falta de habilidade com aquilo que eu me comprometi a fazer. Amém, irmãos? E na vida espiritual é assim. Você é responsável por dobrar o paraquedas que você vai pular com ele. Amém? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Próximo. Tomai também o capacete da salvação. Aí o capacete protege o quê? A cabecinha, né? Amém? Imagina o capacete de Golias, né? Imagina o capacete dele, como é que não deveria ser. Porém, havia ali uma brecha, e que foi exatamente onde a pedra acertou. Talvez fosse aquele capacete de divisão, né? Pegava parte do nariz e acertou exatamente numa fenda daquela ali. E ele cai. E o capacete protege a cabeça. E o que tem de fundamental na nossa cabeça? O que tem? Tem gente que tem minhoca na cabeça, né? Não tem? Tem esposa que fala para o marido, parece que você tem minhoca na cabeça, né?
Tem o cérebro, lado direito e lado esquerdo do cérebro, não é isso? Então olha bem, o que a palavra está dizendo? Tomai também o capacete da salvação. Ele está relacionando a parte em que a gente pensa com a salvação. Na vida espiritual, a cabeça é algo fundamental. A Bíblia vai falar que Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. E a Bíblia também diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Então olha só, salvação está relacionado também com aquilo que a gente pensa. E é claro que é. O agnóstico, o ateu, aonde se processa a ideia dele da não existência de Deus? Aonde é? Na mente. E quando você vai conversar com alguém que tem muito domínio com as palavras e tem um poder muito grande de persuasão, você tem que tomar cuidado. Tem jovens aí que falam que eu entro na mente deles. Tem um jovem, não pastor, não dá para conversar contigo não, você entra na nossa mente. Não entro na mente de ninguém. Talvez o que entre na mente deles é simplesmente aquilo que eu estou falando a partir do conhecimento de Deus. Ó a profundidade, como a canção que a Natália cantou aqui, ó a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, para onde que vai o conhecimento adquirido? Vai para a cabecinha, vai para a mente, vai para o cérebro. E é a parte fundamental que a gente precisa proteger. No final dos tempos, muitos seriam enganados. A gente vai ler isso aqui daqui a pouco. A responsabilidade que nós temos de proteger a nossa mente, tendo a mente de Cristo, para que a gente não seja enganado por falsos mestres, por falsos profetas. O que faz você saber que eu não sou um falso mestre? Ou um falso profeta? Ó, vocês me identificarem como um falso profeta é fácil. Por quê? Porque eu vou profetizar e o que eu profetizo não se cumpre. Agora, o que evidencia você saber se é um falso mestre que está ministrando conhecimento sobre a sua vida ou não? O meu povo erra porque lhes falta o conhecimento. Então, onde está a responsabilidade também na vida espiritual? Com o conhecimento que você adquire. Como a sua mente processa tudo. E nós precisamos ter a mente de Cristo para absorver aquilo que vai ser precioso para a nossa vida. E aí, a gente tem dois lados da mente, não é isso? O lado direito comanda o lado esquerdo, e o lado esquerdo comanda o lado direito. Quando uma pessoa é acometida por um AVC, acidente cardiovascular. Caraca, gostaram, né? Quando ele sofre um AVC, e ele tem um derrame ali, e aquele derrame ele afeta, dependendo do lado que ele foi do lado esquerdo. A pessoa, o que ela fica? Ela fica com deficiência do lado direito, vai precisar fazer fisioterapia, alguns voltam, outros, o acidente cardiovascular é tão intenso que ele não consegue. Então, o que a palavra está dizendo? Que a responsabilidade espiritual com a nossa mente, com aquilo que a gente absorve, é nossa. E a gente precisa estar preparado para viver isso. Por quê? Porque aquilo que está entrando na nossa mente, aquilo que a gente está absorvendo a partir do conhecimento, vai fazer bem ou mal a partir daquilo que for bom ou for ruim. Amém? Amém, irmãos? E aí a gente vai ver hoje as inversões de valores. Por quê? Porque hoje
a gente já está praticamente vendo, em alguns lugares, ficando cada dia mais escasso se falar de alguns assuntos, como divórcio, como uma série de outras coisas. Por quê? Porque lá atrás, aqueles velhinhos conservadores da igreja, eles já estão deixando de existir. Eu não estou falando, irmãos, de religiosidade, estou falando de princípios. Princípios são inegociáveis. Às vezes a gente moderniza algumas coisas, a gente avança em algumas coisas, mas em outras a gente nunca vai poder avançar para uma modernidade. Por quê? Porque o que foi estabelecido são princípios, e princípios são inegociáveis, eles não mudam. Você já parou para pensar que aquele que estabeleceu tudo isso, Jesus, um líder que ele já deixou de estar conosco aqui na terra, humanamente falando, né? Mesmo sendo Deus, mas ele esteve aqui como um líder humano, e não abriu mão disso. Mas se você parar para pensar, esse líder ele já deixou a terra há mais de 2000 anos, e os ensinamentos dele continuam sendo atuais até hoje. Vocês já pararam para pensar nisso? Até hoje a gente fala de coisas da palavra, a gente fala de ensinamentos bíblicos que foram norteados e estabelecidos lá atrás, que ainda hoje continuam sendo atuais, primordiais e fundamentais para a saúde espiritual da igreja. Por quê? Porque a palavra se renova. Amém? Então o capacete protege a sua cabeça, e você precisa entender que você tem que ter a mente de Cristo, para que você não seja levado por nada daquilo que virá. Amém, irmãos? E depois ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que a gente perde algumas batalhas indo para o confronto e o ataque? Porque existe uma área da nossa vida que sempre vai ser vulnerável. Existe um ambiente da batalha que a gente sempre vai ser mais fraco. Mas quando a gente leva para a palavra, não tem como vencer. Já viu quando alguém está cheio de argumento contigo, e aí você vai e libera a partir daquele pensamento errado daquela pessoa, daquela postura errada, você vai e libera um texto bíblico sobre ela, aí ela, o que ela faz? Como diz alguns, né? Coloca a viola no saco, não tem mais o que fazer. Por quê? Gálatas 5 fala das obras da carne, mas também fala das obras do Espírito. E aí quando fala de todos os 12 frutos, ele fala, contra essas coisas não há o quê? Lei. Não adianta, acabou. Contra isso tudo aqui, não tem lei. Amém? Então vamos lá. 2 Pedro, essa rápida introdução aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno, olha o que Pedro vai dizer. Pedro vai falar da importância do conhecimento. E ele vai falar de um conhecimento que não é superficial. Ele vai falar de um conhecimento que é pleno. O que é algo pleno, irmãos? Me ajuda aí. O que é pleno? Me ajuda aí, Karina. Você está doida para falar? Você fala aí. Fala. Pleno é perfeito, é absoluto, é pleno. Não é isso? O cara chega aqui com uma camisa verde fluorescente, caneta marca-texto.
ele vai se destacar sobre todos. Aquilo ali é uma cor que traz isso, né? Quem trazia em si a plenitude? Jesus, porque a sua forma de caminhar trazia a plenitude de Deus, habitava nele. Amém, irmãos? Então Pedro vai falar disso, do pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Olha só, ele insiste, ele é insistente nessa questão do conhecimento pleno e completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha só, ele fala de coparticipação da natureza divina. Já parando para pensar no que Pedro está dizendo? A gente pode coparticipar. O que é uma coparticipação? Você tem lá o plano de saúde. Quem tem plano de saúde aqui? Algumas empresas fazem coparticipação. O que é coparticipação? Ó, você tem o plano de saúde, você vai usufruir dele, mas o teu direito vai até aqui porque você vai pagar uma parte e a gente paga outra. É uma coparticipação. Então Deus está dizendo o seguinte: da minha natureza divina vocês podem coparticipar. O que é uma coparticipação? Você não tem o domínio sobre toda a natureza divina, mas em algumas coisas sim. Você não tem domínio e nem pode usufruir da onisciência, porque senão o que teria de irmão bilionário jogando no jogo do bicho, na Mega Sena da virada, não é isso? Meu Deus do céu, já tem irmão aqui que lambeu até os beiços. Você não vai ser coparticipante de todo o poder. Por quê? Porque senão o que ia ter de irmão matando os outros no meio da igreja? Não, mas na igreja não tem isso, né, irmão que luta contra o outro? Claro que não. Você já imaginou alguns irmãos tendo todo o poder? Não, não tem. Mas existem alguns atributos da natureza divina que eles foram comunicados a nós. Você já parou para pensar que o poder, você não tem todo o poder, mas Deus concedeu poderes à igreja? Olha, através de mim, a partir de agora, vocês pisarão serpentes e escorpiões, vocês comerão coisas contaminadas e não vos causará dano, vocês expulsarão demônios. Jesus falou: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Já pararam para pensar nisso? Isso é coparticipação da natureza divina. É muito lindo e rico tudo que Pedro vai falar aqui com relação a tudo isso. Porém, ele está falando de coisas que são iniciais na nossa vida, porque as manifestações da glória de Deus e do poder de Deus não nos mantêm de pé. Elias foi um homem usado por Deus, mas acabou numa caverna em depressão, e tendo a misericórdia de Deus para alcançar ele, e ele não terminar a história de uma forma tão trágica. E qual é o fim da história de Elias? Foi levado numa carruagem de fogo. Deve ter sido uma Ferrari vermelha, né? Levando ele embora. Mas manifestou muito a glória de Deus. Foi coparticipante dessa natureza divina. Porém, a coparticipação da natureza divina não vai fazer você permanecer. Porque você conhece alguém? Quem conhece alguém aqui que foi muito usado por Deus e hoje está fora da igreja? Quem conhece alguém assim? Ele era coparticipante. Deus ia usar ele sempre. E como vai usar? Quem se dispor, quem se colocar na brecha, quem se dispor aí, Deus vai usar. Porém,
o que a gente fizer a partir da coparticipação da glória de Deus na nossa vida, o que isso faz com a gente? Faz a gente se tornar conhecido, traz notoriedade, traz visibilidade, coloca a gente em vitrine, sim ou não? Quando eu ando em Seropédica, tem gente que fala comigo, eu nem sei quem é, mas que me conhece. Por quê que me conhece? Porque o que eu faço traz isso. Mas só que esse holofote, ele brilha sobre a minha vida e eu toco a vida das pessoas. Agora, o holofote que brilha sobre a minha vida e me mantém é aquela luz de Cristo, que brilha sobre mim e vai brilhando até ser dia perfeito. Essa é a luz que precisa permanecer acesa, porque essa luz do holofote, em que Deus traz a gente, seja um altar, seja lá fora, na rua, seja numa praça, e que a gente manifesta a glória de Deus, essa coparticipação da glória de Deus, ela vem e Deus nos usa, esse brilho e essa luz, ela tem prazo de validade. Ele vai brilhar até a próxima unção que Deus derramar. E se Deus não derramar, não brilha nada. Amém? Aí você lê isso tudo aqui, você não consegue enxergar nada disso que a gente chegou até agora. Por quê? Porque está sem a luz, que traz o brilho e concede a nós o entendimento a partir da coparticipação do reino. E é por isso que às vezes a gente lê textos e fica maravilhado quando alguém vem e lê de uma forma diferente. E a gente fala, da onde que ele conseguiu enxergar? Como que ele conseguiu ver isso nesse texto? Já li várias vezes, não tinha visto. Por quê? Porque não é o que você leu, mas é como você leu. E a partir de quem você leu. Amém? É igual o devocional. Eu já fiz o meu devocional por fazer várias vezes. E aí aquele devocional foi só para cumprir o quê? Um protocolo. Não, eu não posso ficar sem ler a Bíblia hoje. Não, eu não posso ficar sem ser tocado pelo Senhor hoje. Porque ainda que eu não tenha lido a Bíblia, se eu tiver contato com Ele, Ele supre as necessidades. E isso não é um discurso para que você não leia a Bíblia diariamente. Não, é necessário. Você precisa ler todos os dias a Bíblia. É necessário. Não estou falando isso aqui como um hipócrita. Tem dia que eu não consigo ler. Que isso, pastor? Tem dia que você não lê a Bíblia? Tem. Já teve dia que eu não li a Bíblia. Já teve dia que eu boto o meu telefone para despertar 1 hora antes, para eu levantar, fazer meu devocional, minha oração, e ter o meu momento com Deus antes de ir para o meu trabalho. Mas já teve dia de eu sair tarde daqui da igreja, e aí culpa dos irmãos que ficam me segurando aqui também. Não, tem que botar a culpa em alguém, ué. Não bota a culpa em mim, eu vou botar em vocês também, ué. Aí os irmãos ficam me prendendo aqui na igreja, saio tarde daqui, vou dormir tardão. Estou brincando, nada disso. É uma responsabilidade nossa, a gente não tem que dar desculpa. E aí, no outro dia de manhã, o que faz? O telefone desperta, e aí tem aquele recurso alternativo. Mais 10 minutinhos só. Ah, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Só mais 10. Igual, sabe, lembra de Abraão orando por Ló? Senhor, se tiver mais 10 minutinhos, o Senhor me perdoa? Sim, Jorge, te perdoo, sem vergonha. Cara de pau. E aí vai lá, e daqui a pouco passou. E aí? Deus não deixa de me amar e nem me ama mais pelo que eu faço. Amém? Você faz tudo certo, Deus te ama de um jeito. Você faz tudo errado, Deus te ama do mesmo jeito. Só não concorda com nada do que você faz de errado, mas Ele vai continuar te amando e desejando que você entenda que o melhor para você é fazer o que é certo. Amém, irmãos? Mas vamos continuar aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu nem perguntei para os irmãos, né? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Deixa eu até ver aqui os irmãos de casa aqui, de repente tem alguma pergunta, né?
Deixa eu ver os irmãos aqui de casa. Opa. Onde a gente parou aí, irmãos? Qual foi o versículo? Pô, vocês estão acompanhando mesmo, hein? Não tem nenhuma pergunta aqui não. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, Caramba, ele é insistente, esse tal de Pedro, cara. Ele está batendo na tecla conhecimento. Vida espiritual está relacionada ao conhecimento de Deus. Porque na vida espiritual, se você não tem o conhecimento de Deus, você vai fazer coisas, às vezes, você vai errar, não é por negligência, você vai errar por falta de conhecimento. E é ruim errar também por falta de conhecimento. Vamos pegar um exemplo bem legal aqui da Bíblia. Davi, ele está trazendo a Arca da Aliança. A Arca ficou 40 anos lá na terra dos filisteus. E aí agora, Davi, ele começa a reinar, 40 anos depois, reinou primeiro 7 anos sobre Hebrom, 40 anos depois ele vai reinar sobre todo Israel. E agora, reinando sobre todo Israel, ele tem um desejo. Que desejo é esse? De trazer a Arca da Aliança, a glória de Deus, para o meio do povo de Israel. O desejo é bom? Meu irmão, volta para cá, pelo amor de Deus. O desejo é bom? Sim ou não? Sim. A intenção é boa? Minha avó dizia que o inferno está cheio de boa intenção, né? Intenção é boa? É claro que é. Talvez na ignorância dos nossos antepassados aí, esse papo do inferno está cheio de boa intenção, é simplesmente pessoas que têm boa intenção, mas não têm conhecimento. Lá em Itaguaí, eu vi um caso de um cara que foi ajudar lá numa situação lá de acho que foi numa fazenda ou num sítio, não sei, que teve um problema de derrubar, eu acho que o cabo elétrico de transmissão até o local, e aí o cara, cheio de boa intenção, foi dar uma ajuda. E aí ele botou uma escada no poste, subiu lá, ligou os fios. Tinha até um primo da pastora Regiane que estava segurando na outra ponta dos fios, o Marquinhos. Ele me contou depois, rapaz, o negócio tremia, quando começou a tremer eu larguei. Está vivo hoje por isso. Não tinha conhecimento do que estava sendo feito. O cara bota o poste, e aí o que ele faz? Ele pega o fio e liga na entrada do transformador. Aqui na frente da igreja tem um transformador. Esse transformador não é o que... Tem gente que fala assim, não chega perto que o transformador puxa. Não puxa nada, irmão. Não puxa nada, não tem nada disso de puxar. Eletricidade não puxa ninguém. Ah, meu Deus, vou passar aqui. Ih, rapaz, está puxando aqui, ó, 220. Não puxa ninguém. Pelo contrário, vai te arremessar longe, dependendo da carga que o ambiente tiver. O cara vai lá e liga. Ligou, colocou os fios na parte superior do transformador. Na parte superior, a entrada era de 13.800 volts. Ele botou aqueles fiozinhos em 13.800 volts. Na hora que ele botou, fechou o curto-circuito. Por quê? Porque 13.800, na hora que ele foi ligar os cabos, o raio é muito próximo. Então, abre um arco voltaico, vira uma máquina de solda gigante de 13.800 volts. O que aconteceu? Simplesmente cortou o tampo da cabeça dele e os 2 braços. E o que quase matou ele? Hoje ele é cristão, dá testemunho. Vai lá, vai nas igrejas dar testemunho, porque Deus livrou ele mesmo. Ai dele se ele não corre para Jesus e aceita ele, né? Não sei o que seria da vida dele. Mas o que aconteceu? Falta de conhecimento. Na vida espiritual, falta de conhecimento vai matar muita gente. Já tem matado e vai matar muito mais.
Que isso, pastor? Profeta do caos? Não. É realidade do que vai acontecer com a igreja, por falta de conhecimento. Amém? Aí Davi, está falando de Davi, né? Nem terminei. E aí Davi, ele está trazendo a arca, mas no meio do caminho a arca está sendo trazida sobre uma carroça, os bois tropeçam, e aí quando os bois tropeçam, a arca vai cair. Uzá vai tentar segurar a arca para ela não bater no chão, e quando ele toca na arca, ele morre fulminado, porque ele não era chamado para aquilo. E aí Davi agora começa a sacrificar o Senhor e buscar a Deus. E ele está buscando o conhecimento. Ele pergunta assim: como então trarei a arca do meu Deus para o meio de Israel? Agora, né, depois que o caldo entorna, vai buscar o conhecimento, vai procurar entender como que se processa. Então tem gente que se machuca, às vezes porque não conhece, precisa conhecer. E aí agora Davi descobre, não, peraí, foi estabelecido que a arca, ela seria trazida sobre os ombros dos sacerdotes ou levitas. E aí colocou lá os varais e ele vinha trazendo. Mas aí, gato escaldado tem medo de água fria, né? Davi, além de trazer a arca nos ombros, ele faz o seguinte: a cada 6 passos, vamos dar uma parada e vamos sacrificar o Senhor para ver se ele não fala outra coisa diferente. Por quê? Porque Davi queria ter a consciência de que era para fazer aquilo. Amém? Sim. Espera aí. O pessoal de casa poder te ouvir também. Paz do Senhor, irmãos. O pastor está falando do conhecimento, eu tô lembrando dos sofismas, né, que são muito atuais, né, nos dias dessa modernidade, e as pessoas usam até os textos bíblicos, né, e de uma interpretação com extrema habilidade, quando na verdade usam até para enganar o povo de Deus, né. Então você vê que esse conhecimento de Deus, e aí eu queria acoplar, pastor, se o senhor me permite aqui, conhecimento e discernimento, né? Andando aí, porque às vezes o cara fala, ele lê o versículo bíblico, ele faz uma interpretação tão ali impactante, parece que entra na sua mente às vezes, e as pessoas vão sendo levadas por esses sofismas da vida, né? E acabam se perdendo ao longo da sua vida. Amém. E assim, o que você falou é muito, muito interessante, porque eu comecei, irmãos, eu não tenho nada preparado, eu não fiz um esboço desse estudo. Por quê? Porque o Hernandes Dias Lopes, ele falou algo para mim muito interessante. Ele falou o seguinte: a explanação bíblica, ela tem a cada dia entrado em extinção, onde a gente não para mais na igreja para ler a Bíblia e interpretar ela e entender. Aquelas pregações em que a gente via o pastor ir lá e falar de cada versículo e tal. A gente vê hoje, irmãos, coisas vazias. Não precisa ser um teólogo. E eu não estou falando, os irmãos aqui sabem, eu sento para ouvir todos aqui. Na hora que cada um aqui, seja um diácono, seja até um irmão que nem tem função nenhuma na igreja, se vier aqui, subir aqui e pregar, eu vou sentar ali e vou ouvir ele. É claro, se ele falar alguma coisa que vai contra algum princípio, alguma coisa teologicamente errada, como pastor, depois eu vou chamar e vou mostrar, não, isso aqui que você falou está errado, não é assim. Isso aqui você não pode falar. Porém, eu sento aqui para ouvir, para aprender, com cada um que vier para ensinar. Porém, a gente vê hoje coisas vazias, o cara lê um texto da Bíblia e ele glória a Deus e aleluia. Nada contra eu estar pregando e eu falar glória a Deus, aleluia.
Nada contra o fogo de Deus, contra manifestações de Deus. Mas às vezes a gente vê que na pregação das pessoas só tem glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia não é pregação. Glória a Deus e aleluia, você exalta o Senhor. Por exemplo, eu falo algo aqui que toca você e você fala assim, glória a Deus. Amém, você não me atrapalha quando você faz isso. Muito pelo contrário, você me ajuda, é um retorno para mim. É tipo assim, glória a Deus, o irmão foi tocado. Alguma coisa foi para ele, naquela mensagem, alguma coisa chamou a atenção dele. Agora, quem está pregando não pode estar o tempo todo, glória a Deus e aleluia. Porque, irmãos, Jesus é bom, glória a Deus e aleluia. Aleluia e glória a Deus, ou então inverte, né? Uma hora fala glória a Deus e aleluia, outra aleluia e glória a Deus. O que está ensinando para a igreja? O que a igreja está aprendendo a partir do que ele está falando? Amém, irmãos? A gente está falando de responsabilidade sobre vida espiritual. E eu tenho convicção de que eu ensinei para vocês coisas primordiais, fundamentais para a caminhada de vocês. Amém? Por quê? Porque é a palavra. Eu estou me baseando naquilo que a palavra ensina, naquilo que o Espírito Santo, através de Pedro, trouxe para a vida da igreja, naquela ocasião, e continua trazendo para a vida da igreja nos dias atuais. Nada contra, vou voltar a dizer, nada contra a manifestação da glória de Deus, mas a gente precisa a cada dia mais ter cuidado com a nossa vida espiritual e como a gente vai conduzir ela, porque a gente vai começar a ouvir cada dia mais besteira. Por quê? Porque cada dia as pessoas querem deter as pessoas na igreja, querem criar ambientes para que as pessoas se sintam bem. Você não veio aqui para se sentir bem, na verdade, você veio aqui para se sentir incomodado. Tu tem que sair daqui incomodado com a tua vida. Caramba, que cristão que eu estou sendo, hein? A partir desse texto que o pastor leu, que pregou, meu Deus do céu, como que eu tenho que melhorar? É assim que a gente tem que ser. Você acha que a minha cara não queima também quando eu ouço alguma mensagem, alguma palavra, quando alguém prega? É claro, não tem ninguém aqui perfeito falando para vocês não. Em algum momento da minha vida também eu cometo falhas. E é muito bom quando eu estou atento a isso e cuidando da minha vida espiritual. Por quê? Porque quem não está bem espiritualmente, qualquer coisa que seja falado para redarguir, para admoestar, para chamar a atenção, vai ser algo para ela que não aceita. Pessoa ferida e mal espiritualmente, quando você fala algo mais duro, o que ela faz? Fica bicuda. Não é para mim. O que é para você então? Perfeito. Ninguém é na igreja. É sempre para a gente. Se eu falar aqui agora de adultério, tem alguém em adultério? Não sei. Ah, mas eu não estou. Beleza. E deixa de ser para você então? Quem é casado, a palavra, se falar contra o adultério, é para quem é casado. Não é só para quem cometeu, é para quem está na posição do apóstolo Paulo. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, a soberba da vida vai levar a gente para longe desse conhecimento de Deus que a gente precisa adquirir. E aí, quando a gente ouve algo, a gente diz assim, não, isso não é para mim. Não, pode não ser porque você não está cometendo, mas pode ser para que você seja advertido, para que lá na frente você lembre disso. Amém ou não? Amém, irmãos? Então, toda palavra vai ser para a gente. Seja para corrigir uma postura e um posicionamento que a gente esteja enquadrado nele, seja para nos advertir para algo que pode vir lá na frente na nossa vida. Amém? Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar domingo que vem, tá bom? É o jeito. Amém, irmãos? Não, porque esses 2 capítulos aqui são muito ricos de conteúdo. Pedro, ele vai tratar de 6 versículos.
Pedro vai tratar de coisas muito importantes aqui. Vocês estão acostumados comigo, né, irmão? Tá bom. Qualquer hora dessa eu vou embora, aí vem um para cá que acaba o estudo num domingo só. Ai, ai. Brincadeira. Alguém quer fazer alguma pergunta, irmãos? Colocar alguma coisa? É. Vocês viram aqui como é gostoso a gente vê cada detalhe que Pedro vai tratar. Em 5 versículos, inicialmente, se a gente fosse parar aqui, vamos tirar algo, são vários ensinamentos nesses 5 versículos aqui, mas vamos juntar a gente aqui, vamos fazer um trabalho em várias mãos aqui, e vamos tirar somente uma palavra desses 5 versículos aqui, que todos esses 5 versículos têm ensinamentos super importantes, mas vamos tirar uma palavra que Pedro, ele quer deixar bem claro na nossa cabeça. Conhecimento. São 4, né? 4 vezes em 5 versículos. É quase que a cada um versículo ele está dizendo, pessoal, vida espiritual está correlacionada com conhecimento. Porque tem coisa na vida espiritual que você não vai adquirir maturidade se você não tiver conhecimento. Por isso que tem gente que vai para o monte, vira sapateia, vira cambalhota, pula, fala 200 milhões de línguas e desce e bate na mulher em casa, agride a mulher. Tem crente assim? O que adianta um mover de Deus na vida dessa pessoa? Ou o que está adiantando o mover de Deus na vida dessa pessoa? Simplesmente é um camarada que a gente tem que botar ele num quartinho com o pastor e mais uns 5 irmãos bem fortes. Não é para bater nele não, irmão, para orar. Não vamos bater em agressão. Mesmo porque a gente está transmitindo esse culto. Você já está vendo? Vocês já estão me induzindo ao pecado. Sim, eu falei 5 irmãos fortes de oração. Vocês não deixaram eu terminar. Homem que bate em mulher, que agride a esposa e que é um cristão, está faltando nele conhecimento de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então, o que adianta o mover de Deus, a manifestação da glória? O que adianta ser coparticipante da natureza divina? Porque é um benefício muito maravilhoso que Deus nos deu, irmãos, de ser coparticipante da natureza divina. Você já parou para pensar que Jesus, ele consolida isso na promessa que ele faz? Olha, se vocês crerem, farão obras iguais a essa e farão ainda maiores do que essa. Ele está dizendo, verdadeiramente, o que Pedro está dizendo tem base para afirmarmos isso teologicamente. Por quê? Porque Jesus liberou essa promessa, ele falou que a gente seria coparticipante disso. Já parou para pensar no que Jesus fez e ele está liberando sobre a igreja fazer ainda maior, obras maiores do que as que ele fez. Amém? E nós fazemos hoje. Quantas vidas Jesus batizou? Quantas vidas Jesus batizou? Hein, irmãos? Ninguém sabe. Nenhuma. Jesus não batizou ninguém. Isso foi até um questionamento dos discípulos com ele. Pô, João Batista batiza mais do que a gente. A disputa de igreja, não, a gente é maior, a gente é melhor, a gente é não sei o quê. Aí Jesus está olhando para os discípulos e está falando, você não sabe de nada, inocente. A disputa nossa não é essa aí. A gente não está disputando com ninguém. O reino é o mesmo. As almas que João Batista batiza vão para o mesmo lugar que a gente. Amém?
A Assembleia de Deus não vai ter um cantinho para a Assembleia de Deus. Aqui é os irmãos da Assembleia de Deus. Aqui é o canto dos irmãos. Aí não, ali é o daqueles mar do fogo. Não, ali é os irmãos que rodam no manto. Aqui é os irmãos da Batista, que não pode bater palma. Não, meu irmão. No céu, a ordem vai ser de Deus, não vai ter denominação. Até o nome vai trocar. Até para não ter esse tumulto, né? Ah, chegou aí o... Já viu em igrejas hoje? Como é que estão fazendo? Chegou agora aí o bispo fulano de tal, bota tapete vermelho. Os obreiros não são mais obreiros. São seguranças agora. Não. Ninguém me falou não, eu já vi, irmãos. A pessoa vai falar com o pastor, aí um monte de gente cerca. Não, o que você quer? Não, só queria falar com o pastor. Enquanto Jesus, Ele está dizendo, pode vir, vem a mim. E aí, tem um monte de crente bajulador para isso, e dando voz para esse tipo de coisa, porque não conhece a palavra. Amém? E aí tem gente que vai se assustar às vezes no nosso meio. Por quê? Porque às vezes vai ver o pastor enfrentar a fila da cantina, vai ver o pastor terminar o culto e ficar chateado, porque tinha um salgado que ele gosta, os irmãos mais famintos saem correndo antes da bênção apostólica e corre para a cantina. Aí o pastor vai e se trata, né? O Espírito Santo vem e consola ele, fala, não, vai ter na próxima cantina. Amém, irmãos? E essas coisas, o que vai blindar a gente é o conhecimento de Deus, para a gente não formar ídolos. Eu não sou o seu ídolo, eu sou o seu pastor. Pô, pastor, eu tenho um carinho e respeito por você, glória a Deus e aleluia. Mas eu não sou melhor do que Jesus na sua vida. Ele é suficiente. Eu sou insuficiente. Amém? Sim, Luciana. Dá o microfone ali para a Luciana. É uma pergunta? É uma... Se for pergunta, como o Rodrigo, os universitários, né? Agora, filho, tu é evangelista, agora já era. Não sobe aqui com esse papo de os universitários, não. Agora tu vai se virar. Paz do Senhor, não era pergunta, não. Era só para poder complementar que o conhecimento, ele nos liberta. Porque, como diz na palavra do Senhor, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer com quem caminhamos, sabemos aonde iremos chegar. Amém. Se você pega um caminho que você desconhece, mas tem uma pessoa te guiando, você sabe aonde vai chegar. E Jesus é assim na nossa vida. Nós temos que nos aprofundar em conhecer Ele também. E através da palavra, né, dos ensinamentos. Isso tem sido muito importante na minha casa, desde quando eu comecei a voltar a frequentar a escola dominical. Tem sido essencial. Muito bom isso que você falou. Só para fechar aqui essa questão do conhecimento. O que os senhores feudais, o que os grandes líderes do passado faziam para manipular a massa? E o que se faz ainda hoje para manipular a massa? Priva as pessoas de quê? Do conhecimento. Privando as pessoas do conhecimento, elas serão pessoas ignorantes. Então, uma pessoa que não tem conhecimento, ela vai obedecer porque ela não sabe o que é melhor. Aí ela obedece qualquer coisa. Quem não sabe o que é bom, obedece qualquer coisa. Quem aqui no passado não chupava manga e bebia leite? Meu irmão, quando tinha manga e leite, se tivesse na mesa junto manga e leite, eu já separava um do outro. Meu Deus, isso aqui vai dar uma desgraça aqui nessa casa. Manga e leite não se mistura. É igual
fósforo com dinamite, bota isso longe um do outro. Porque beber leite e manga, eu aprendi que se beber leite e chupar manga, tu morre, miserável. E durante muito tempo, até que um dia eu vi vitamina de manga com leite. Não, peraí, tu vai morrer, rapaz. Que morrer? Que morrer, rapaz, isso aí é história. Deixa eu te contar como é que isso aconteceu. Os senhores feudais, os escravos ficavam o dia no campo e chupavam muita manga. E quando chegava na senzala, eles bebiam muito leite, então dava prejuízo. E aí eles começaram a dizer, chupar manga e leite, morre. O que faltava neles? Conhecimento. Tem gente que fica assim, o que eu não posso fazer sendo cristão? O que eu não posso fazer? E às vezes, quando a gente não tem conhecimento, a gente se priva de um monte de coisa maravilhosa que pode fazer. E aí, você está preocupado com o que não pode fazer. E Deus está dizendo assim, igual para Adão. Adão, está vendo aqui essas árvores todas aqui? Jabuticaba, manga, jamelão, tudo. Isso aí pode comer tudo. Agora, dessa árvore aqui, desse fruto, você não pode comer. Então, quem está preocupado com o que não pode comer, às vezes perde tempo de um monte de coisa que ele pode e se priva disso. Amém? Hoje às 18 horas, aula de batismo. Hoje às 17 horas, café da tarde com todos os diáconos, diaconisas, obreiros e obreiras. Tá bom? Eu acabei nem vendo aqui se tinha alguma pergunta, irmão. Não, mas não tem não. Se tiver também agora já era, né? Mas vamos orar. Vamos ficar de pé. Amém? Vamos orar. Pai Santo e bendito, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã de aprendizado da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça. Ó Deus, muito obrigado pela vida de Pedro, Senhor. Ó Deus, nós vemos o desenvolvimento também, porque conhecemos a partir da Tua palavra um Pedro que voltou para Galiléia, voltou a pescar, se perdeu, ó Deus, mas também descobrimos, ó Deus, em Pedro um homem que aprendeu tanto do Senhor, desenvolveu a sua vida e a sua caminhada espiritual, e hoje, através da manifestação do Teu Espírito, deixou para nós aqui tantos registros, ó Deus, maravilhosos para o nosso crescimento. Que o Senhor nos ajude a crescer na graça e no conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Pai, que esses 4 níveis de crescimento, eles continuem se estabelecendo na nossa vida. Que o Senhor nos dê graça, Deus, nesses dias que antecedem a volta do Teu Filho. E que a Tua igreja continue apercebida a tudo aquilo que o Senhor tem para manifestar e nos ensinar através da Tua palavra. Leva o Teu povo em segurança, guarda Teus filhos e filhas, nos dê um dia abençoado, uma tarde abençoada, e que logo mais à noite possamos estar aqui e sermos ministrados pelo Senhor. Muito obrigado pela Tua presença nesse lugar, na nossa vida. Ó Deus, que a Tua mão continue sobre nós. Alcança os meus irmãos, alcança aqueles que não estão aqui, sejam alcançados. Toma a vida da Mônica, ajuda a Tua filha, Senhor, nesse tratamento. Assim como o Senhor deu todo o suporte para ela, ó Deus, na etapa inicial. Cremos, ó Deus, e continuamos acreditando na Tua mão. Pai, continua ajudando a Tua filha, sustentando ela, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Nós assim oramos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados e cheios de gratidão no nosso coração. No nome de Jesus.
Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Deus abençoe.